Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Preste atenção. O João Batista entrou aqui, não sei se você percebeu, mas ele entrou com a cara emburrada, entrou meio bruto, meio rústico, sistemático, porque ele era assim mesmo. Você imagina um cara que pregava chamando todo mundo de cobra. Raça de víbora, não sei se você sabe, mas víbora é uma cobra, inclusive das mais perigosas. Imagina um cara que pregava comendo gafanhoto, bebendo mel e chamando todo mundo de cobra. E não usava roupa não. Ele pegava uns camelos mortos lá no deserto, arrancava o couro do camelo, jogava em cima do corpo e suas cobras! E gafanhoto e mel, olha só. Vê se esse cara é doce, meigo. Não, ele é bruto mesmo. E aí, Isaías capítulo 40, talvez você está estranhando, pastor, acho que o pastor endoidou, nós demos uma encomenda a ele do João Batista. João Batista está no Novo Testamento, é primo de Jesus, já aprendemos tudo aqui com o Jeronésimo. Então por que nós abrimos em Isaías? Porque esse texto é a profecia sobre a vinda de João Batista. Então sobre o João Batista propriamente dito, você já aprendeu tudo aqui no Jeronésimo Show. Então não vou chover no molhado. Então eu vou para a profecia. 750 anos antes, Isaías estava falando da vinda dele. E olha o que o Isaías falou dele. Que ele viria para consolar. Aí a nossa mente buga de novo, porque a gente fala, como que um homem bruto, rústico, que come gafanhoto, bebe mel, chama todo mundo de cobra, como é que esse cara vai ser instrumento de consolação? Porque nós temos a ideia, quem está na galeria me ouve? Diz amém. A galeria está até cheia, hein? Bênção. Vamos encher mais. Como que Deus vai consolar através de um homem bruto? Porque a nossa ideia de consolação é carinho. Ai, tadinha, neném da mamãe. Ah, vem cá, vou consolar você, neném. Lá na minha família nós chamamos essas pessoas assim muito mimadas de dendém da Ilba. Minha mãe ouvindo agora vai morrer de rir lá nos comentários. Ela era criança quando aconteceu. Vou resumir para você entender. Porque quando eu te chamar disso, você vai saber o que significa. E de vez em quando eu vou chamar uns aí. Que aqui nós é ZL, mas tem uns aí que eu já vi que é tudo dendém. Aí, o prefeito da cidade, Didi, o apelido dele. Prefeito da cidade, a esposa, primeira dama, Dona Ilma. E ela engravidou. Aí a cidade engravidou junto, a esposa do prefeito, a primeira, uma cidade, naquele tempo devia ter uns 3, 4 mil habitantes no máximo. No meu tempo tinha uns 6, hoje tem uns 8 mais ou menos. Lá em Tombos, Minas Gerais, para quem não está ainda sabendo. E aí Dona Ilma, ou Ilba, era Ilma. E ela tinha uma funcionária, uma empregada doméstica, que era muito simples, da roça, analfabeta, chamava ela de Dona Ilba. Dona Ilba, Dona Ilba, Dona Ilba, Dona Ilba, Dona Ilba vai ganhar dendém. Ela falava assim, Dona Ilba vai ganhar dendém. Aí um dia, meu avô está na sacada com minha avó, minha mãe criança, os meus tios tudo criança, e de repente passa a dona gritando, avisando a cidade, correndo, tipo Jonas, como fez em Nínive, né? Correu, pregou para todo mundo. Porque lá também só tem 2 ruas, vai e volta, acabou a cidade. Ela subiu gritando e desceu gritando em todas as casas, Dona Ilba vai ganhar dendém. Que veio a contração, o Didi levou ela para o hospital e a empregada saiu avisando a cidade. Dona Ilba vai ganhar dendém, Dona Ilba vai ganhar dendém. Aí meu avô ele pegava uns negócios assim que agarrava no córtex dele. Meu avô tinha uns negócios desses. Ele assistia jornal de madrugada, era da Night também, isso é de família.
Aí ele ficava bebendo café, fumando, arrancando a unha assim, arrancava da mão com a boca, arrancava do pé com a da mão, e ficava vendo luta de boxe até tarde, bebendo café, aquela coisa. Aí entrava aqueles jornais, aqueles negócios, meu avô assistia jornal. Um dia ele ouviu a palavra lá, uma discussão acalorada lá em Brasília, e o cara, vocês são perdulários, perdulários. Aí ele ouviu aquilo e agarrou. Né? O que é perdulário? Você vai no dicionário, é aquele que gasta o dinheiro alheio. Todos vocês, perdulários. Ele agarrou com esse negócio. Aí minha avó conta que toda vez que ele ia brigar com os cachorros, ele gritava, seus perdulários! Mas aí um dia minha avó conferiu, olhou, né, professora, educadora, maestra. Aí ela falou, ô Linto, você sabe o que é perdulário? Ele, eu não sei não, mas eles são tudo perdulário. Aí ela, ô Linto, perdulário é quem gasta o dinheiro do outro. Ele, pois não, é o que eles fazem comigo? Eles gastam tudo meu dinheiro. Meu avô chegou a ter mais de 30 cachorros no quintal, gente. É um negócio de doido. Aí esse negócio da dona Ilba vai ganhar dendê engarrou no córtex do meu avô. Um belo dia, um dos netos, espero que não seja eu, mas eu também não sei qual era. Um dos netos fez uma pirraça. Natal, família toda reunido. O bebezão pulou no chão. Fazendo pirraça. Aí disse que ele chegou era um assoalho de madeira, um sobradão. Disse que ele pisou assim, ó. Tremeu a casa toda. Levanta daí, dendém da Ilba. Aí pronto, desse dia em diante, qualquer menino mimadinho assim, internamente a nossa piada, a gente fala, é dendém da Ilba. Então quem entendeu, diz amém? Amém. Voltando. Nós não conseguimos... Quem tirou o versículo dali, gente? O versículo é meu esboço. Não tira não que eu fico perdido. Nós associamos a ideia da meiguice, a ideia do carinho, a ideia do passar a mão na cabeça, associamos isso ao conceito de consolação. Só que consolar não é isso. Não é. Solo é sozinho. Por isso quem vai fazer um solo canta sozinho. Então com solo significa junto do que está sozinho. E aí Davi disse assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele é o pastor, eu sou a ovelha. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me leva às águas tranquilas, porque eu sou ovelha, bicho medroso. Se a água estiver agitada, eu não chego perto. Então a água tem que ser tranquila para eu beber. É ele quem endireita os meus caminhos, ou seja, me leva pelos melhores caminhos. Porque eu sou ovelha, um bicho também meio cego, meio surdo, que tem uma patinha muito fininha, então qualquer coisa eu caio, então ele precisa me levar pelos melhores caminhos, senão eu me machuco. Por amor do nome dele, ou seja, ele não quer ficar mal falado, como um pastor que toda vez que leva o rebanho machuca as ovelhas. Aí o verso 4 ele diz: ainda que eu andasse por um vale tão escuro que me desse medo da morte, ainda assim eu não teria medo. O que é que Davi está falando? Do seu mundo. Davi é pastor de ovelhas, ele sabe tudo de pastoreio. E ele sabe que o pastor leva as ovelhas de manhã bem cedinho, porque a ovelha é um bicho que tem lã. Não sei se você sabe, mas lã dá calor. Então andar com o rebanho meio-dia mata as ovelhas tudo. Então como é que funciona? O dia começa a amanhecer, mas tem que ter luz, porque no escuro ela não anda, ela empaca. Então o dia começa a nascer, ele abre o aprisco com o seu sino, e vem uma ovelha mais velha que reconhece ele ou pelo cheiro, ou pelo sino, ou pela voz, e vai andando atrás dele. Todas as outras mais novas vai no rastro dela, e uma atrás da outra, formando uma espécie de delta. A primeira ovelha atrás do pastor, atrás dela mais duas, atrás das duas mais duas, mais duas, e vai formando aquele grande triângulo invertido, um delta. Porque a ovelha não segue o pastor, a ovelha segue a outra ovelha.
A única ovelha que segue o pastor é a mais velha do rebanho, que já está acostumada com ele, então ela vai na frente, e as outras vêm todas no rastro. Essa é a melhor figura para o ministério pastoral. Nós somos essa ovelha, que está logo atrás dele, para dizer para o rebanho, é por aqui, e o povo vem atrás, porque entende que nós estamos indo atrás dele. Nossa, achei que você ia dar um glória voar no teto agora. Ah, vocês estão fracos demais. A gente chega lá, tem só um mês, né? Então o Davi sabe que ele precisa sair de manhã bem cedinho, para não submeter o rebanho ao calor. E não é saudável para as ovelhas subir morro, por questões óbvias. São frágeis. Então, o pastor, quando está de manhã levando para o pasto e para a água, ele vai de manhã bem cedinho e ele vai pelos vales. Depressão entre dois montes. Então ele não sobe o morro para descer do outro lado. Ele dá a volta no morro, entre um morro e outro, então ele sempre passa pelo vale. Quando o sol está aqui, isso aqui é o planeta. Tá? Aqui tem um monte, aqui tem outro monte, aqui é o vale. Quando o sol está nascendo aqui, ó, esse monte está fazendo sombra no vale. Quem está conseguindo ver, diz amém. Então ele está indo, ó, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, já chegou lá. Já comeu, já bebeu, agora está descansando. Aí vem o sol do meio-dia. Procura uma árvore, um lugar que tem sombra, se não tiver, deita, fica quietinha, meio-dia. Aí lá por volta das 4 da tarde, começa a voltar, porque se anoitecer, elas empacam e não voltam para o aprisco. Então quando o sol está aqui, no fim da tarde, ele volta com as ovelhas pelo meio do vale. Agora é esse monte que faz sombra para o vale. Então o tempo inteiro em que a ovelha vai ou volta, ela passa pelo vale e o vale está em sombra. O Davi vivia isso todo dia. E ele viu nessa situação a maneira como Deus cuida de nós. Ele diz assim: ainda que eu, como tua ovelha, esteja ou indo para a bênção, ou voltando da bênção, porque, meu irmão, o crente, ele está sempre nesse caminho. Ou ele está indo para a bênção, ou ele está voltando da bênção. Você está em qual caminho? Você está indo para a bênção ou está voltando da bênção? Porque só tem essas duas opções. Ah, pastor, estou numa fase difícil, uns 2 anos atrás eu estava bem. Fica tranquilo, você está voltando da bênção. Você vai chegar aqui, você vai ser cuidado, vai ser tosado, vai ser preparado. Daqui a pouco você volta para a bênção de novo, meu irmão. Fique em paz, sua bênção está chegando. Ou melhor, você está chegando na sua bênção. E aí ele diz: ainda que eu como ovelha sei que na minha vida, indo para a bênção ou voltando da bênção, a vida é sombria, a vida tem problema, a vida tem dificuldade, a vida tem prejuízo, a vida é terrível, a vida não é fácil. Às vezes a gente tem que fazer uma viagem de 5 horas andando numa van que foi feita para criança. E mesmo tendo 1,95 m, a gente tem que se espremer e ir ali naquele banco de criança, porque a vida é assim. Você que não é da igreja, você não está entendendo nada, a referência interna, problema seu. Quer entender? Vem para cá. Então, queridos, Davi está dizendo, a vida tem dessas coisas mesmo, mas ainda que a minha vida seja difícil, eu não tenho medo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma vez a irmã entrou num gabinete e ela tinha feito um negócio esquisito, eu não falei nada, mas só o meu olhar para ela, ela sentiu que... Aí ela veio no gabinete: pastor, por que você fez aquilo? Falei: porque você estava errada. Nossa, pastor, eu venho aqui para você me consolar, e você me dá uma cajadada. Eu falei: por isso mesmo. Tua vara e o teu cajado me consolam.
Qual é a maneira que o pastor tem de dar à ovelha a certeza de que ele está ali com ela? Só tem uma maneira: encostando o cajado nela. Porque ela é felpuda de ovelha, ela é surda de tanto pelo, ela é cega de tanto pelo, então ela não vê ele, ela não ouve ele, ela não sente ele, então ele precisa cutucar ela com a vara para ela: eita, ele está aqui, vamos embora, está tudo certo. Não existe melhor momento para a vida de uma ovelha do que quando ela é cutucada com o cajado de Deus, porque ela volta para o caminho e ela tem a certeza: ele está me levando, então está tudo certo. Eu não estou vendo nada, eu não estou ouvindo nada, eu não sei para onde ele está me levando, eu sei que se é ele, está tudo bem. Então, queridos, a gente precisa ler esse verso nessa ótica. Isaías está dizendo: vai chegar um momento, ele não sabia quando, por isso ele não deu a data, mas nós sabemos, então damos a data. Isaías está dizendo: daqui a 750 anos, vai vir um cara, e ele vai vir para consolar Israel. Como é que ele vai fazer isso? É os cabos, gente. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Do que Isaías está falando? Do cativeiro na Babilônia. Porque Isaías é um profeta que está em Jerusalém, ele é de dentro do palácio, ele é parente do rei. Profetiza no mesmo tempo que Amós, que é a mesma cajadada, só que na perspectiva do interior. E aí, Isaías está dizendo para o reino do norte: Israel, se vocês continuarem nessa idolatria, Deus vai permitir que os assírios os destruam. Israel não ouviu, foi destruído. E aí, depois de falar para Israel, ele fala para Judá. E para Judá ele diz: e nós de Judá, que fiquemos espertos, porque do mesmo jeito que Israel vai perder, nós também podemos perder, se não ouvirmos a voz de Deus. Aí ele está dizendo: mas vai chegar um tempo em que Deus vai consolar o seu povo. Deus vai tocar com o cajado neles e vai dizer: vai para a Babilônia. E o cajado de Deus os empurra para o cativeiro. Cantinho do pensamento, 70 anos pensando na besteira que fez. Agora vocês podem voltar e eu vou restituir tudo que vocês tinham. Então ele está dizendo: Isaías, fala com o meu povo. Se eles não me ouvirem, eles vão para o cativeiro. Mas ainda que eles vão para o cativeiro, eu já tenho um plano. E o plano é: depois de um certo tempo, vou trazê-los de volta e restituir tudo. Uma voz clama. Clamor é um pedido desesperado de quem já tentou todas as alternativas. Então, quando você vai numa pessoa e diz assim: olha, eu já tentei com fulano, já tentei com Beltrano, já tentei com ciclano, eu já tentei com dinheiro, eu já tentei com remédio, eu já tentei de tudo, então agora eu estou vindo aqui porque você pode ser que consiga uma vaga para mim, que eu preciso daquela cirurgia, só tem você, você é o último recurso, pelo amor de Deus, arrume essa vaga, senão eu vou morrer. Isso é um clamor. E aí Isaías está dizendo: no deserto uma voz vai clamar. No deserto, esse que vai clamar também vai preparar o caminho. E como é que ele prepara o caminho? Fazendo uma estrada reta. Isaías está falando isso em 750 a.C. Cumpre-se a profecia do norte. A Assíria vem, acaba com tudo. Porque eles não ouviram e não obedeceram. Cumpre-se a profecia a Judá, porque não ouviram, não obedeceram, não pararam com a idolatria, então foram enviados para o deserto.
Porque entre a Babilônia e Jerusalém tem o deserto do Negueb. Então, ir para aquele lado, na figura profética, o simbolismo é esse. Ir para o deserto está dizendo aqui, ir para o lado da Babilônia, ir para o cativeiro. Então, cumpre-se a profecia em 500 e pouco. Porque em 722 a Assíria destrói o norte, em 586 Nabucodonosor destrói o templo e já tinha destruído um monte de coisa, já tinha levado Daniel desde 605, então 70 anos depois, 500 e pouco, então o povo está voltando, e aí essa profecia se cumpre. No deserto uma voz clama, que deserto? O caminho de volta da Babilônia para Jerusalém. É como se o povo no meio daquele caminho dissesse, nós não temos mais nada. Tudo que a gente tinha, nós deixamos na Babilônia. Estamos indo com a mão na frente e outra atrás para reconstruir Jerusalém. O Senhor é a nossa última alternativa. Então o povo é aquele que clama no deserto. O povo voltando da Babilônia é aquele que vai endireitando o caminho para que o povo possa chegar e a profecia se cumprir. Então essa profecia se cumpriu com o retorno do exílio. E aí passam mais quase 500 anos. E quase 500 anos depois, nasce um menino, filho da Isabel, com o seu Zacarias, da tribo de Levi, parentes de Maria. E Isabel engravida, logo depois Maria engravida, em Lucas capítulo 2, Maria vai visitar Isabel, porque ela recebe a notícia de que vai engravidar, e ela realmente engravida, e o João Batista no ventre da Isabel reconhece Jesus no ventre da Maria, e ali já começa um culto, e ele começa a dar glória no ventre, só porque ele sentiu a presença do Cristo. Aí esse menino nasce, chega na Judéia antes de Jesus, e começa a bater em todo mundo, como se o cajado de Deus está solto. Fica esperto. E o Senhor vai consolar o seu povo. E como é que ele consola? Com o seu cajado. E nesse processo de dar cajadada no povo, é como se fosse aqueles obreiros, aqueles funcionários de um reino, que quando o rei sai para visitar o seu reinado, antes vão os aplanadores de caminho. Então o rei diz, vou visitar meu reino. Só que naquele tempo não tem asfalto, os carros não têm amortecedor, é tudo de pau. Então aquelas carruagens puxadas por cavalo, de madeira, quanto mais buraco, aquilo vai socando, e o rei não vai visitar nada socando dentro da carruagem. Então o que ele faz? Dias antes vai uma comitiva tampando os buracos. E como é que tampa buraco? Batendo para socar o que vai tampar o buraco, sim ou não? Então, alguém um dia olhou para aquela situação e falou, gente, esse cara, ele está sendo o cajado de Deus, e está batendo com força, parece até que ele é um aplanador de caminho, batendo para quando o rei chegar, o caminho está preparado. E eles começaram a desconfiar. Gente, está parecendo muito com aquele negócio que o Isaías falou. A gente sabe que já se cumpriu na Babilônia, mas não parece que é um remake do negócio? Está acontecendo de novo. Então esse cara, ele é esse que veio preparar. Porque onde ele mora? No deserto. Então ele é a voz que está clamando no deserto e dizendo, só tem uma última alternativa. Ou o Senhor manda o Messias, ou já era para nós. E aí o João, nessa passagem que lemos no início do culto, quando ele vai com Jesus para a Judéia, e eles começam a batizar, o João olha o ministério, o João discípulo, olha o ministério do João Batista, que o João discípulo é irmão do Tiago, Boanerges. O João Batista é o primo de Jesus, dois caras diferentes. E Batista não é o segundo nome dele, Batista é o apelido dele, por causa do seu ofício. Assim como José é carpinteiro,
João é batista. Por quê? Porque ele batiza as pessoas. E aí o João, novo, o mais novo dos 12, vai para a Judéia, e eles estão lá batizando o povo, que arrepende e aceita Jesus. E o João está de olho naquilo, ele está falando assim: gente, eu aprendi na sinagoga lá na Galileia. O Isaías disse que Deus ia consolar o seu povo com cajadada. E esse que consola com cajadada é o mesmo que prepara o caminho para o rei. Aí o João está olhando e falando: ali o rei chegando, porque o caminho já foi preparado. Aí ele: meu Deus, eu entendi tudo aqui agora, deixa eu escrever para ninguém esquecer mais disso. Sabe aquela voz que clama no deserto, que nós aprendemos na sinagoga? Sabe aquele cajado de Deus que vai chegar para consolar o seu povo? Não se cumpriu somente na Babilônia, porque na profecia bíblica tem um negócio chamado reverberação profética, ou como dizem os eruditos, hermenêutica cíclica. E você não entendeu nada, não precisa também. O que eles dizem? Não é porque uma profecia já se cumpriu num determinado evento, que ela não pode de maneira cíclica ou reverberada acontecer de novo num outro fenômeno, num outro evento, num outro lugar com outras pessoas. Aí o João escreve o evangelho dizendo: essa profecia do Isaías está se cumprindo pela segunda vez. Cumpriu na volta da Babilônia, mas também está cumprindo na vida desse primo de Jesus, porque ele é o cajado de Deus batendo na gente e preparando o nosso coração para receber a mensagem do evangelho que vai vir do rei Jesus. A pergunta é: será que essa profecia não tem uma terceira fase? Um terceiro ciclo? Um terceiro cumprimento na história? Eu não sei se tem, mas se tiver, pode ser que seja toda vez que um homem de Deus se levanta em nome de Deus para dar cajadada num povo, para que eles sejam amassados, para preparar o caminho daquele que vai trazer a mensagem do reino. E aí o João, ele disse: gente, não foquem em mim, vocês não estão entendendo. Não é sobre mim, é sobre Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o noivo, eu só sou amigo do noivo. Convém que Ele cresça e eu diminua. Portanto, existe sim uma terceira fase para essa profecia. Sabe quando ela acontece? Quando um homem ou uma mulher de Deus decide ser cajado de Deus e aplainar os corações para que a mensagem do evangelho possa entrar. Nessa terceira entra você. Que eu estou dentro dela agora. Tem nada a ver comigo. Tudo a ver com Ele. Eu só vim para sentar o cajado e preparar o terreno, porque Ele está voltando, e Ele é o Rei, que voltará para juntar todos os seus súditos. Glória a Deus! Portanto, a pergunta nessa noite é: ainda que você seja da raça de víboras, existe uma boa notícia para você. E a boa notícia é: o Rei está voltando. Ele vem me buscar. A pergunta é: quem quer subir junto comigo? Deus abençoe todos vocês.
aguardamos ansiosamente a visita do nosso Rei, e Ele virá nos buscar, e nós estaremos com Ele, reinando juntamente com Ele, por toda a eternidade. Porque dEle, por meio dEle e para Ele. Glória, pois, a Ele. Aleluia! Louvado seja Deus!